Queridos irmãos e irmãs, que nesse momento nos acompanham através dos meios de comunicação, nesse nosso primeiro congresso da Renovação Carismática, de maneira online. E sinceramente, espero que seja o primeiro e o último. Tenha esperança. No sentido de que uma próxima vez, nós possamos estar todos reunidos aqui nesta catedral. Porque é muito triste para nós vermos esses bancos vazios, que estão aqui e que poderiam estar repletos de pessoas. Mas o momento e a situação nos pedem celebrar desta maneira. E graças a Deus, porque nós podemos, através dos meios de comunicação, chegar ao coração das pessoas. Deus nos permitiu esses meios e nós devemos utilizar deles com sabedoria. Estamos contentes, irmãos, ao chegar ao final desse congresso. Através das plataformas, nós podemos observar a muita participação, das pessoas que acessaram as nossas mídias para participar, que nos alegra muitíssimo o coração. E a nossa reflexão, transformai-vos, transformar o Espírito. Esse trechinho é tirado do capítulo 12, versículo 2 da carta aos Romanos, que nos convoca a todos a uma verdadeira renovação no Espírito. Bem sabemos que o grupo da Renovação Carismática tem todo esse carinho e apreço, de maneira especial, ao Espírito Santo. Podemos dizer assim, um movimento todo ele voltado para o Pentecostes. E essa ação do Espírito Santo, muito bonita e que age no meio de nós, com certeza, agiu o Espírito Santo através dos pregadores, das orações, das pessoas que Deus enviou até você, te convidando para estar nesse congresso, e o Espírito Santo que está agindo, através da palavra que nós acabamos de ouvir, através da pregação da igreja que estamos escutando, e o Espírito Santo de Deus, que tudo santifica, nos traz a Eucaristia, o alimento para a nossa fé, para a nossa caminhada. Irmãos, a palavra de Deus é belíssima. Sempre Ele nos precede e presenteia com a sua palavra. Deus sabe aquilo que nós precisaríamos escutar, precisaríamos ouvir e providencia. Veja que belíssima a palavra de hoje. A palavra nos fala de dar a Deus o que é de Deus e ao mundo o que é do mundo. A palavra nos convida a tributarmos a Deus o que lhe é devido. Se nós tributamos impostos aos homens, devemos tributar os nossos louvores a Deus. Devemos devolver a Ele a gratidão por tudo aquilo que Ele nos proporciona. E a palavra de Deus hoje é uma palavra de carinho, uma palavra de eleição, de escolha para todos nós. Se vocês colocaram atenção nas leituras, a primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, fala para nós da ação desse Deus, desse Espírito Santo no mundo. Porque Deus não está presente só nas coisas que são dele. Ele está presente em tudo, porque tudo é dele. E aqui a palavra nos ajuda a entender isso. Porque nós podemos viver como cristãos, católicos, praticantes, dentro de nós uma dicotomia. Como que se lá fora no mundo são coisas pagãs e distantes da religião. E dentro da igreja tudo que é santo. E fazemos uma divisão talvez também dentro de nós. E podemos viver uma dicotomia, uma separação. E Jesus está querendo aqui, através dessa palavra de hoje, justamente nos levar à reflexão que tudo é dele, ainda mesmo que nós não percebamos. Veja só essa primeira leitura, o profeta Isaías, ele está colocando aqui em relevo para nós a figura deste rei Ciro, esse que imperava, era o imperador do Império Persa. Veja,
Deus está falando através do profeta com esse imperador, dizendo para ele: fui eu que te escolhi. Fui eu que te coloquei aonde você está. E disse por que ele fez isso. Por causa do meu servo Jacó e do meu eleito Israel. Chamei-te também pelo nome. Reservei-te e não me reconheceste. Veja, eu sou o Senhor, não existe outro. Fora de mim não há outro Deus. Armei-te guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente e do Ocidente, que fora de mim outro não existe. E foi este imperador, esse governador da Síria, quem proporcionou o retorno de Israel à pátria. Que o povo voltasse da escravidão do exílio. Deus se utilizou de Ciro, que era um rei pagão, para conduzir o seu povo à libertação. E o profeta está dizendo aqui, em nome do povo, em nome de Deus, a este imperador, que mesmo que ele não reconheça, foi ele quem deu poder para ele, tudo o que ele tinha para governar. Deus está por detrás dos acontecimentos. Ele se serviu de um rei pagão para libertar o seu povo. O povo escolhido, o povo eleito. E aqui nós poderíamos ir direto então para o Evangelho, porque nosso Senhor Jesus Cristo está rodeado dos doutores da lei, né? Dos fariseus na época. Os fariseus eram, podemos dizer assim, Jesus era simpático aos fariseus por causa da sua doutrina, não o seu modo de agir. Porque o bom fariseu era aquele que já vinha de uma tradição de acreditar na ressurreição dos mortos. Jesus tentava fazer com que eles entendessem a mensagem do reino de Deus. Depois nós vimos aqui quem é que está em volta de Jesus também. Alguns do partido de Herodes, os herodianos, cercaram a Jesus. Os discípulos de Jesus e a multidão toda. Imagina ali aglomerado. E nós vimos aqui que eles se aproximaram de Jesus, os herodianos, para pegá-lo numa armadilha. Para terem argumento para prender Jesus, condená-lo e levá-lo à morte. Uma armadilha. E veja assim como que quando o inimigo se aproxima, o mal, ele vem sempre com malícia. E nunca se apresenta claramente, né? Ele vem sobre uma aparência. Veja aqui. Eles se aproximam de Jesus e chegam elogiando, né? Mestre, sabemos que és verdadeiro, que de fato ensinas o caminho de Deus. Não se deixa influenciar pela opinião dos outros, pois julgas um homem não pelas aparências. Veja só, fazem um bom elogio. Vou dizer assim, amaciam o ego, né, de Jesus para depois lançar a premissa, a armadilha para ele. Aqui nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, é o eleito de Deus. É a figura do povo escolhido, é a figura de cada um de nós cristãos. Que também sofremos as armadilhas do mundo. O mundo também prepara muitas armadilhas para nós. E com grande astúcia e convencimento, com grande poder de sedução, com poder de tentar as pessoas. E vejam aqui, nós passamos por essas situações também. E olha o que acontecia no momento. Qual era o contexto? Contexto de grande dificuldade. Aquela época não era diferente da nossa, muito pior do que a nossa época. Hoje temos as tecnologias, temos a medicina avançada, tantas coisas, mas naquela época não. Imagine as pessoas que eram exploradas economicamente e delas eram expolidos os impostos, arrancados, obrigados a pagar os impostos, pesados impostos. E imagine vocês que talvez haviam as melhorias porque Ciro era um bom administrador e enviava recursos, mas também explorava, né? Explorava, tirava muitos impostos. E Herodes, né, que governava na época,
Ele que mandava na região. Então tinha os herodianos que trabalhavam para ele e que queriam tirar mais impostos do povo. E o povo percebia também que não havia grandes retornos. Tinha retorno, mas nem sempre nas necessidades do povo. Que não é diferente de hoje, né? Hoje também não é diferente. A gente paga muito imposto, mas também não vê grandes retornos. Muito sacrifício para ver o retorno dos impostos serem aplicados, né? Imaginem vocês aí numa cidade da China, né, onde chegou recurso de 10 milhões para poder fazer, para poder asfaltar, para poder fazer infraestrutura de asfalto na cidade, né? Com paralelepípedos. Imagina a cidade da China. 10 milhões para paralelepípedos. Paralelepípedo, vocês sabem o que é, né? Que ela é tipo um prisma retangular, é um bloco de concreto, de granito praticamente. Eles geralmente são feitos dessa mesma pedra de brita. É um bloco, o paralelepípedo. Não é essa pedrinha marrom de barranco de rio. Imagine que chega a 10 milhões para fazer pavimentação de paralelepípedo em 102 mil metros quadrados. Aí você divide 10 milhões por 102 mil, dá 98 mil reais o metro quadrado desta pavimentação. Imagine os habitantes dessa cidade, quando passar essa pavimentação, tem que sentar no meio-fio, pegar uma lixinha, uma flanela, né, e lixar assim o paralelepípedo, porque ele vai brilhar. Ele vai brilhar. 98 mil reais um metro quadrado. São 4 cerâmicas do que você tem no piso da sua casa. Imagine você. Então, nossos dias, em muitas cidades, não é diferente. Então as pessoas também se queixam. Então as pessoas iam se queixar a Jesus, imagina. Exploradas. Vamos ver o que Jesus tem a dizer com relação aos impostos. Vamos ver o que esse homem tem para falar. E os outros aproveitam para pegá-lo numa armadilha. Imagine aqui, irmãos e irmãs, a situação de tensão que nos se formou naquele momento, para acolher a palavra de Jesus. Mas vejam como que Jesus, que é a sabedoria encarnada do Pai, ele vai resolver a questão. Podemos até que definir uma expressão. Ele tem uma solução salomônica, né? Que vem da palavra Salomão, de sabedoria, né? Uma solução salomônica. O que faz Jesus? Olha aí, vamos perguntar para ele. Não é? Aqui. Dize-nos, pois, o que pensas. Querem saber o que Jesus pensa. É lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade. Olha como Jesus percebe a maldade. É preciso aqui, né, que dê ao Senhor essa sabedoria, esse discernimento para perceber a maldade quando ela está em volta de nós também. O cristão, né, que vai ser também corrompido, que vai tentar ser seduzido. Veja, a maldade Jesus percebe. E olha, Jesus vai ser firme aqui. Hipócritas, que significa falsos, falsidade, a mentira, a dissimulação. Né? Por que me preparais uma armadilha? Já percebeu e expôs todos eles, né? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram então a moeda. E Jesus disse, de quem que é a figura desta moeda? E eles responderam, de César. Então vem a resposta de Jesus. Dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? E talvez esta resposta aqui ainda não seja satisfatória, né, para quem não procurar compreendê-la ou se aprofundar nela. Porque, a uma primeira impressão, aqui fica que Jesus resolveu a questão assim. Continue pagando imposto e vocês vão rezar no templo. E acabou o assunto. Né? E não é assim. Jesus aqui está
nos dando um ensinamento muito mais profundo. Ele se aproveita dessa situação. Por quê? Quando se falam nas palavras imagem, figura e inscrição, para nós pode ser que faça referência só à moeda, mas para aquele povo que conhecia as escrituras, sabia muito bem o que Jesus estava querendo dizer. Quando eles pegam a imagem, então Jesus pergunta, de quem é a imagem? De quem é a figura? De quem é a inscrição? A de César. Eles percebem que Jesus está falando assim para eles. E vocês? De quem são imagem? Qual inscrição você traz no seu coração? E eles vão, então, se recordar da Escritura. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Qual a inscrição? Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Os primeiros cristãos sabiam muito bem o que estava querendo dizer aqui. Então, Jesus diz para eles, então, dai a César, ao mundo que é do mundo, e o que é de Deus, que são vocês, nós somos nós, a Deus. E vejam, tanto o imperador, os que governam, quanto o povo e os discípulos, todos são imagens de Deus. Mesmo que como aquele imperador da primeira leitura não reconheça que por detrás dos seus atos e da sua vida estava Deus, mesmo que ele não perceba, Deus está lá. Porque foi Deus quem o criou, que o fez e lhe deu poder. Ou seja, todos nós somos imagem e semelhança de Deus, a humanidade. E todos nós devemos dar a Deus o que é dele. O que é de Deus. Então, praticar a justiça, pagar os impostos, viver na honestidade, o cristão sabe que tem que fazer isso, né? Mas dar a Deus o que é de Deus. E aqui vem a sabedoria, porque muitas vezes nós podemos estar dando ao mundo o que é de Deus. Este é o problema. Dar ao mundo o que é de Deus. Deus se fez a imagem e semelhança dele. Nos criou na sua dignidade. Veja, dignidade que nós vamos descobrir não só de criaturas, mas de filhos. E através de nosso Senhor Jesus Cristo, a filiação divina que nós recebemos pela redenção do nosso Deus. Então veja, né? O Senhor está dizendo aqui, você tem que dar aquilo que Deus te deu, é dele. Então, Deus me deu a saúde, Deus me deu as minhas virtudes, as minhas qualidades, os dons, carisma que não deu a outra, vocação, profissão. Deus me deu tudo isso. E a Ele eu devo tributar louvor por tudo aquilo que Ele me deu e fez. E não dar ao mundo uma pessoa que vai se deixando seduzir pelas coisas que são do mundo. Infelizmente, às vezes pelo peso do dia a dia, pelo peso de não suportar a carga, né, que carrega do peso da vida, do dia a dia, do sofrimento, da labuta, da família, às vezes se deixa levar, seduzir pelo mal que seduz a malícia, as armadilhas do mundo. E acaba entregando ao mundo o que é de Deus. Entrega a sua saúde. Imagina, uma pessoa envereda pela bebida. Ou então, com outras coisas químicas pesadas, a droga. Ela acaba entregando aquilo que é de Deus, de sua dignidade, ao mundo. Quando ela, que foi criada à imagem e semelhança de Deus, para ser no mundo família, para a sua amada, a sua esposa ou o seu esposo, se entrega aos prazeres do mundo, se deixando prostituir, se destruir. E o mundo está repleto desses falsos deuses, o mundo. Falsos deuses, porque diz aqui a Ciro, esse Deus, eu sou Deus e fora de mim não existe outro Deus. Toda essa idolatria que existe no mundo são deuses falsos que prometem alegrias, que parecem que vão ser eternas, mas são
passageiras, que ao invés de trazer a plenitude ao coração, traz a destruição. Por quê? Porque nós acabamos dando ao mundo o que é de Deus. Acabamos dando ao mundo a nossa consciência reta. Quantos não se deixam corromper? Nós agora que vivemos essas situações que são muito de armadilhas no mundo que nós temos aí, de busca de poder, de ganância, de disputa. Vejam, quantas pessoas não corrompem a sua consciência? E por muito pouco, acabam dando ao mundo a sua consciência pura, que é para Deus. Seu coração, sua pureza, sua saúde. O seu trabalho, os seus bens. Né? Tudo o que Deus nos deu é dele. A ele nós devemos tributar. E esse Espírito Santo de Deus que nos acompanha, irmãos. Nos acompanha. Vejam aqui. Jesus, então, pega uma moeda, duas faces tem a moeda. Tem o rosto e tem a inscrição. Nós também, então, trazemos a imagem de Deus e trazemos a inscrição. A imagem nós trazemos, mas a inscrição você pode rejeitar. Que é a eleição, é a escolha, é a liberdade. Nós somos livres. Nós somos livres. Então, nós não somos duas coisas. Uma que vive a religião e outra do mundo. Nós somos duas coisas. Nós somos as pessoas que somos da religião, mas estamos no mundo. E por isso o mundo também prepara para nós que somos cristãos e que participamos ativamente da vida de igreja, armadilhas. Armadilhas. E vejam como que nosso Senhor Jesus Cristo usou de sabedoria. A sabedoria, que quando ele fala dessa moeda, eles entenderam porque já era uma linguagem bíblica. Nós, como católicos cristãos, principalmente participantes de grupo de oração e de igreja, temos que nos aprofundar na ciência de Deus. Temos que nos aprofundar na Sagrada Escritura. Senão nós ficamos só por cima, né? E não compreendemos aquilo que Deus quer nos dirigir. É preciso aprofundamento na Escritura, nas tradições, no magistério da igreja. É preciso que nós estejamos unidos, né? À formação, constantemente nos deixando formar por Deus. E, irmãos e irmãs, para que nós possamos encerrar nossa reflexão, esse momento de pregação, a homilia, a carta que escreve São Paulo, né, aos Tessalonicenses. Veja que bonito. São Paulo está escrevendo essa carta a uma comunidade de cristãos já. Não é mais. Jesus estava falando ali, tudo o que aconteceu com Jesus é antes da sua paixão, morte e ressurreição. Aqui já é São Paulo, apóstolo, escrevendo a uma comunidade. Como se fosse uma paróquia, como se fosse um grupo. O nosso grupo de oração, a nossa RCC de Bom Jesus. Imagina, olha, o apóstolo está escrevendo, está dirigindo uma palavra a uma comunidade que se acredita já adulta, de fé madura. Então ele dá uma palavra, veja que bonito. Então ele diz aqui, Paulo, Silvano e Timóteo. Estão em 13 escrevendo essa carta. Olha que maravilha. Uma equipe, né, que leva adiante a evangelização de outros lugares. Trabalho de equipe de evangelização, de pregação. Está aqui, assim que funciona a igreja. Né? Olha aí, Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus e no Senhor Jesus Cristo, a vós, graça e paz. Olha só o que ele está louvando. Paulo está louvando a Deus. Sempre em nossas orações diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar 3 coisas muito importantes aqui, para a gente refletir e levar no coração. Né? Recordamos sem cessar a atuação da vossa fé. Ele está louvando a atuação da fé daquela comunidade. Depois, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só. A vossa fé, uma comunidade de fé, que crê,
e que vive essa fé, o esforço da vossa caridade, a caridade do amor fraterno. A caridade daquele que ama o irmão, está ferido, que está machucado, que se preocupa com o outro. A caridade que se ocupa das coisas de Deus. Olha só, o esforço da vossa caridade e do vosso amor fraterno. Ele louva a maneira como eles vivem. A firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança. Louvados pela esperança. Nós também nunca podemos perder a esperança. Nossa esperança está no Senhor. Né? Essa é a nossa esperança sempre. Né? Então, um grupo de oração, né? Uma paróquia, uma comunidade, né? Ela deve medir através do termômetro da fé, da esperança e da caridade. Nosso termômetro. E se firmar aí nessas posições. E aí vem a orientação de Paulo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos. Olha só. Nós somos do número dos escolhidos. Trazemos a imagem e a inscrição do nosso Deus em nós. Somos escolhidos. Deus não chamou você para a igreja ou para este congresso que você não esperava participar, para ouvir as palestras, colocações, orações e esta homilia à toa. Por quê? Deus nos escolheu e está escolhendo também a você. E veja o que diz então Paulo. Porque o nosso evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras. Não só com palavras vem o evangelho que aqui foi proclamado, a palavra que você ouviu no congresso, ou quando você está no seu grupo de oração, humildemente rezando. Olha só. Não somente por meio de palavras chegou até vós o nosso evangelho, mas também mediante a força que é o Espírito Santo. Com a palavra nos vem o Espírito Santo de Deus. E com toda a abundância. Olha só a frase toda. Nosso evangelho não chegou até vós somente por palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo. Isto é, com toda a abundância chegou o evangelho. Isso, irmãos e irmãs, para que eu e você não temermos as armadilhas do mundo. Porque a palavra que nós recebemos e o mundo em que nós vivemos, nos acompanha o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos recorda tudo aquilo que nós recebemos. Jesus prometeu isso. O Espírito Santo vos recordará. O Espírito Santo vos ajudará em tudo. Ele vos assistirá. Ele é o outro paráclito. Ele é o consolador da alma. Ele é o hóspede. Ele que anima a nossa vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a liturgia desta Santa Missa que nos encerra esse congresso é belíssima, é maravilhosa. O Senhor está nos convidando. Deixe o mundo com as coisas do mundo. Você dê a Deus o que é de Deus. Né? Você é de Deus. Tributar. Pagar tributos, então. Tribute a Deus o que é devido a Deus. Tudo aquilo que você é, aquilo que você tem, o seu ser, sua vida, sua família, a Deus. E deixe que o mundo passa. A figura desse mundo passa. E o Espírito Santo de Deus que nos acompanha, né? Aqueles que foram tocados por esse Espírito, se deixam então transformar. Te deixam renovar. Te deixam novamente, né, animar. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos bendizer ao Senhor, louvar nessa Eucaristia, agradecer, apresentar a Ele também as nossas necessidades, os nossos pedidos, sobretudo que no próximo ano, no próximo congresso, né, ainda que nós transmitamos online para quem esteja distante, nós temos a esperança de encontrar essa igreja repleta novamente, né? E que nós possamos pessoalmente, né, louvar e bendizer ao Senhor. Que assim seja. Amém. Uma salva de palmas ao Espírito Santo de Deus, né? Está no meio de nós.